No funeral do meu filho, minha nora me disse na frente de todos que ele nunca gostou de mim. Sou Renato Oliveira, tenho 61 anos, e aquilo que ouvi naquele dia gelou meu sangue. Imagine a cena. Você acabou de perder seu único filho, está devastado, tentando manter a compostura diante de parentes e amigos, e de repente a viúva dele se vira para você e solta: "Pare de chorar. Ele nem gostava de você. Sempre disse que você foi um pai ausente e egoísta." As palavras ecoaram pelo salão da funerária como um tiro. Silêncio absoluto. Todos me olharam com uma mistura de pena e constrangimento. Mas o que Amanda não sabia era que eu tinha guardado comigo algo durante todos aqueles anos. Algo que ela jamais imaginou que existisse. E aquilo que descobri 3 dias depois do enterro mudaria completamente a narrativa que ela vinha construindo. Porque às vezes as pessoas contam apenas a versão que lhes convém da história, e esquecem que sempre existem 2 lados. Se você está aqui pela primeira vez, eu compartilho histórias reais sobre relacionamentos familiares complicados, sobre verdades que vêm à tona quando menos esperamos, e sobre como lidar com situações que testam nossa dignidade. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Porque o que aconteceu depois daquele funeral nos ensinou a todos uma lição poderosa. Nunca julgue a história de alguém sem conhecer todos os fatos. E acredite, os fatos que eu tinha guardados eram capazes de virar tudo de cabeça para baixo. Deixe-me voltar um pouco no tempo para você entender como chegamos até aquele momento terrível. Meu filho Rodrigo morreu em um acidente de moto há 3 meses. Ele tinha apenas 32 anos. Era técnico em segurança do trabalho. Tinha uma vida estável. Era casado com Amanda há 5 anos. Quando recebi a ligação do hospital naquela madrugada de junho, senti meu mundo desabar. Rodrigo era meu único filho. Minha ex-esposa, Cláudia, havia falecido de câncer quando Rodrigo tinha apenas 15 anos. Desde então, fomos só nós 2 contra o mundo durante muito tempo. Ou pelo menos era assim que eu enxergava nossa relação. Criei Rodrigo sozinho durante toda a sua adolescência. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente para garantir que ele tivesse uma boa educação, pudesse fazer o curso técnico que queria e não passasse necessidades. Fui operário de construção civil durante o dia, segurança de supermercado 3 noites por semana. E aos finais de semana fazia bicos como motorista de aplicativo. Sim, foi exaustivo. Sim, muitas vezes cheguei em casa e mal conseguia conversar direito com meu filho porque estava esgotado. Mas tudo o que fiz foi por ele. Cada tijolo que assentei, cada noite em claro, cada final de semana sem descanso, foi pensando no futuro do Rodrigo. Eu queria que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Queria que ele estudasse, tivesse uma profissão digna, não precisasse quebrar as costas como eu quebrei as minhas. E consegui. Rodrigo se formou, arrumou um bom emprego, conheceu Amanda, casou, estava construindo sua vida. Mas pelo visto, enquanto eu achava que estava sendo um bom pai, Amanda via as coisas de forma completamente diferente. E aparentemente ela convenceu Rodrigo a ver também. A primeira vez que notei algo estranho foi cerca de 2 anos atrás, quando Rodrigo começou a ficar mais distante. Nossas conversas telefônicas, que antes aconteciam 2 ou 3 vezes por semana, foram se tornando cada vez mais espaçadas. Ele parou de me convidar para almoços de domingo na casa dele. Quando eu ligava, ele estava sempre ocupado, sempre com algum compromisso. "Pai, estou no meio de uma coisa aqui, te ligo depois." Era a resposta padrão. E esse depois raramente chegava. Eu tentava não levar para o lado pessoal. Afinal, Rodrigo era um homem adulto, casado, com sua própria vida. É natural que os filhos se afastem um pouco dos pais nessa fase, certo? Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo para não sentir tanto a dor daquele distanciamento. Mas no fundo, aquilo doía. Doía muito. Teve uma vez, no aniversário dele no ano passado, que eu apareci na casa deles com um bolo que encomendei especialmente em uma confeitaria cara. Era de chocolate com morango, o favorito dele desde criança. Toquei a campainha animado, ansioso para ver a surpresa no rosto do meu filho. Amanda abriu a porta. Ela não sorriu. "Renato,
Você não ligou antes de vir? Foi o que ela disse. Nenhum oi, nenhum que surpresa. Apenas aquela pergunta acusatória, como se eu tivesse cometido um crime ao aparecer sem avisar na casa do meu próprio filho. Eu queria fazer uma surpresa para o Rodrigo. Expliquei mostrando o bolo. É aniversário dele. Amanda suspirou claramente incomodada. Ele está cansado, Renato. Foi uma semana puxada no trabalho. A gente ia só jantar algo simples e dormir cedo. Fiquei ali parado na porta segurando aquele bolo ridículo, me sentindo como um intruso, como um estranho na vida do meu próprio filho. Eu não vou atrapalhar, insisti. Só queria dar um abraço nele, cantar parabéns. Fico meia hora e vou embora. Ela olhou para trás, hesitante, e finalmente abriu espaço para eu entrar. Rodrigo estava no sofá da sala, assistindo televisão. Quando me viu, seu rosto não se iluminou como costumava fazer quando ele era mais novo. Houve apenas um leve aceno de cabeça. Oi, pai. Feliz aniversário, filho. Tentei soar animado. Trouxe seu bolo favorito. Coloquei a caixa na mesa de centro. Rodrigo deu um meio sorriso. Obrigado. Não precisava se incomodar. Não precisava se incomodar. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Quando seu filho diz que você não precisava se incomodar em comemorar o aniversário dele, algo está muito errado. Mas eu engoli aquela tristeza. Acendi a velinha no bolo. Cantei parabéns sozinho enquanto Amanda ficava encostada na parede de braços cruzados, e Rodrigo soprava a vela com uma expressão vazia. Comi uma fatia de bolo que tinha gosto de cinzas na minha boca. Fiquei exatos 27 minutos na casa deles, e fui embora. Naquela noite, chorei sozinho no meu apartamento pequeno. Chorei pela relação que eu achava que tinha com meu filho e que aparentemente nunca existiu da forma como eu imaginava. Mas mesmo com toda aquela distância, eu nunca esperei ouvir o que Amanda disse no funeral. Quando a ligação do hospital chegou naquela madrugada de junho, informando sobre o acidente, eu simplesmente entrei em choque. Rodrigo estava voltando de uma confraternização de trabalho quando perdeu o controle da moto em uma curva. Foi instantâneo, disseram. Ele não sofreu. Como se isso fizesse alguma diferença. Como se saber que foi rápido aliviasse em alguma coisa a dor de perder um filho. Cheguei ao hospital, e Amanda já estava lá. Ela estava sentada em uma cadeira de plástico no corredor, com o rosto entre as mãos. Quando me viu, não disse nada. Não se levantou para me abraçar. Não compartilhamos aquele momento de dor como duas pessoas que amavam a mesma pessoa deveriam fazer. Ela apenas me olhou, os olhos vermelhos, e voltou a olhar para o chão. Um médico veio conversar conosco. Explicou o que já sabíamos, que Rodrigo havia falecido no local do acidente, que não houve tempo de trazê-lo com vida ao hospital, que fizeram tudo o que podiam. As palavras padrão que os médicos dizem nessas situações, porque não há palavras certas para dizer. Tentei segurar a mão de Amanda, um gesto humano de conforto mútuo diante da tragédia, mas ela puxou a mão para longe. Foi aí que comecei a entender que havia algo muito mais profundo acontecendo, algo além do luto. Nos dias seguintes, Amanda assumiu o controle total de todos os preparativos do funeral. Ela escolheu a funerária, decidiu sobre o caixão, selecionou as flores, definiu o horário da cerimônia. Eu tentei participar das decisões, afinal Rodrigo era meu filho, mas toda vez que eu sugeria algo, Amanda simplesmente ignorava ou dizia que já tinha resolvido. Já acertei com a funerária, Renato. Ela dizia no seu tom frio e profissional. Está tudo sob controle. Sob controle dela, quis dizer. Eu me senti completamente excluído do processo de despedida do meu próprio filho. Quando sugeri uma música que Rodrigo gostava muito, uma canção sertaneja que ele ouvia repetidamente quando era adolescente, Amanda revirou os olhos. Isso é muito cafona, Renato. Vamos colocar algo mais adequado. Adequado para quem? Para ela? Para os amigos dela? Aquela música tinha significado para mim e para Rodrigo. Era algo que conectava nossas memórias. Mas aparentemente memórias não importavam. O que importava era a imagem que Amanda queria projetar. No dia do velório, cheguei cedo à funerária. Queria ter um momento sozinho com meu filho antes que todos chegassem. Mas quando entrei na sala, Amanda já estava lá, junto com os pais dela e algumas amigas. Elas pararam de conversar quando me viram.
O silêncio foi constrangedor. Aproximei-me do caixão e olhei para o rosto do meu filho. Rodrigo parecia estar dormindo. Usava um terno cinza que eu não conhecia. Amanda deve ter escolhido. Toquei sua mão fria e as lágrimas começaram a cair. Meu filho, sussurrei. Meu menino. Foi então que senti uma mão no meu ombro. Era a mãe de Amanda, Dona Miriam. Renato, sei que está difícil. Ela disse com um tom que soava mais condescendente do que consolador. Mas você precisa ser forte. Por Amanda. Ela está devastada. Por Amanda? E eu, o que estava? Não estava devastado também? Mas engoli aquela indignação. Não era o momento para confrontos. As pessoas começaram a chegar. Parentes de ambos os lados, amigos de Rodrigo, colegas de trabalho, vizinhos. A sala ficou cheia. Todos vinham me cumprimentar, dar os pêsames, dizer que sentiam muito. Mas notei algo estranho. Algumas pessoas me olhavam de forma estranha. Não era apenas pena pela perda, havia algo mais. Uma espécie de julgamento silencioso. Julgamento por quê? Eu não entendia, mas ia entender muito em breve. A cerimônia começou. O padre falou sobre a brevidade da vida, sobre como Deus chama seus filhos de volta em momentos que não compreendemos. Todas aquelas palavras que se dizem em funerais. Depois, convidou pessoas próximas para compartilhar memórias de Rodrigo. Levantei-me para falar. Tinha preparado algumas palavras na noite anterior. Queria falar sobre o menino alegre que Rodrigo era, sobre como ele adorava jogar futebol no campinho perto de casa, sobre como era dedicado aos estudos, sobre o orgulho que senti quando ele se formou. Mas quando me levantei, Amanda também se levantou. Eu gostaria de falar primeiro, ela disse, não exatamente como um pedido, mas como uma declaração. Fiz um gesto de concordância e voltei a me sentar. Amanda foi até a frente, enxugou os olhos e começou a falar. No início, foram as coisas esperadas. Ela falou sobre como conheceu Rodrigo, sobre o amor que compartilhavam, sobre os planos que tinham juntos e que agora nunca se realizariam. Falou sobre a bondade dele, sobre como ele era atencioso e carinhoso com ela. E então ela mudou o tom. Rodrigo era um homem feito por si mesmo, Amanda disse, olhando diretamente para mim. Apesar de todas as dificuldades que enfrentou, apesar da falta de estrutura emocional em casa durante a infância e adolescência, ele conseguiu se tornar o homem incrível que conhecemos. Falta de estrutura emocional? Do que ela estava falando? Ele me contava sobre como se sentiu sozinho durante anos, continuou Amanda. Como teve que amadurecer rápido demais porque não tinha com quem contar. Como aprendeu desde cedo que não podia depender de ninguém além de si mesmo. Meu coração começou a acelerar. Cada palavra era uma facada. E ela não parava. Rodrigo construiu sua vida com as próprias mãos. Trabalhou duro para chegar onde chegou. E fez isso sozinho. Sem apoio, sem estrutura familiar real. Apenas com sua determinação e força de vontade. As pessoas começaram a me olhar. Algumas com pena. Outras com algo que parecia reprovação. Amanda pintava um quadro de Rodrigo como um órfão emocional que cresceu abandonado pelo pai. E ali estava eu, o suposto vilão da história, sentado na primeira fileira. Não tive coragem de me levantar para falar depois daquilo. Como eu poderia? Amanda havia acabado de destruir minha imagem na frente de todos. Qualquer coisa que eu dissesse soaria como defesa fraca, como tentativa de reescrever a história. Então fiquei em silêncio, engolindo aquela humilhação, sentindo o peso dos olhares de julgamento. Mas o pior ainda estava por vir. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se despedir, Amanda se aproximou de mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma frieza neles que me assustou. Renato, preciso ser honesta com você. Ela disse em voz baixa, mas não tão baixa que as pessoas ao redor não pudessem ouvir. Pare de chorar como se você tivesse perdido algo. Rodrigo me contou tudo. Ele nem gostava de você. As palavras caíram como bombas. Algumas pessoas ao redor pararam para ouvir. Ele disse que você foi um pai ausente a vida toda. Amanda continuou, elevando um pouco a voz. Que você só se importava com trabalho e nunca teve tempo para ele. Que quando a mãe dele morreu, você praticamente o abandonou emocionalmente.
Ele cresceu se sentindo sozinho mesmo morando na mesma casa que você. Tentei responder, mas minha voz saiu trêmula. Amanda, eu trabalhava para dar o melhor para ele, para que ele pudesse estudar, ter um futuro. Ela deu uma risada amarga. Um futuro? Você deu dinheiro, Renato. Não deu presença, não deu afeto. Rodrigo me contou sobre todos os eventos escolares que você perdeu. Todas as vezes que ele precisou de você e você não estava lá. Eu estava trabalhando para... Ela me cortou. Sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre com uma desculpa. Rodrigo perdoou você por tudo isso, sabe? Ele era bom demais para guardar rancor. Mas não finja agora que vocês tinham uma relação próxima. Não tinha. Vocês eram praticamente estranhos morando sob o mesmo teto. E quando ele saiu de casa, foi um alívio para ele. Ele me disse isso. Cada palavra era uma tortura. E as pessoas estavam ouvindo tudo. Poderia ver nos olhos delas o julgamento formando-se. Ali estava eu, o pai negligente, o homem que priorizou o trabalho sobre o próprio filho, que deixou o garoto crescer emocionalmente abandonado. Amanda, isso não é justo, tentei dizer, mas ela já estava se afastando. A verdade nunca é justa, Renato, mas é verdade. E assim ela se foi, me deixando ali plantado, humilhado, destruído, não apenas pela perda do meu filho, mas pela narrativa que estava sendo construída sobre mim. Uma narrativa que eu nunca imaginei que existisse. Voltei para casa naquela noite completamente arrasado. Não era apenas a dor da perda do Rodrigo. Era a dor de descobrir que meu filho aparentemente me via como um estranho. Como alguém que falhou com ele. Sentei no sofá do meu pequeno apartamento e olhei ao redor. Era um lugar simples. Não havia luxos aqui. Mobília básica, eletrodomésticos antigos, mas funcionais, paredes que precisavam de pintura. Eu sempre vivi de forma modesta. Mesmo depois que Rodrigo saiu de casa e eu não precisava mais sustentar dois, continuei vivendo com o mínimo, porque eu tinha outros planos para o dinheiro que sobrava. Planos que Amanda não fazia a menor ideia que existiam. Levantei-me e fui até meu pequeno escritório, um cantinho do apartamento onde eu guardava documentos importantes. Abri a gaveta debaixo do arquivo de metal velho que comprei em um sebo há anos. Lá estavam pastas organizadas por ano, com etiquetas escritas à mão. Peguei a pasta mais grossa, a mais importante de todas. Aqui tinha escrito na capa, Rodrigo, futuro. Abri e comecei a folhear os documentos. Extratos bancários, recibos, contratos, comprovantes. Anos e anos de registros financeiros meticulosamente guardados, porque eu sempre soube que um dia poderia precisar provar algo. Quando você vive uma vida simples, quando trabalha duro e prioriza o futuro de seu filho sobre suas próprias necessidades, as pessoas tendem a fazer julgamentos. Tendem a achar que você é pobre, mal-sucedido, incapaz. E eu deixei que pensassem isso, porque não importava o que os outros pensavam. Importava apenas o que eu estava construindo para meu filho. Mas agora, depois do funeral, depois das acusações de Amanda, depois de ser pintado como o pai negligente e ausente, eu percebi algo. Percebi que o silêncio tem seu preço. E às vezes, esse preço é a própria reputação, a própria imagem, a própria verdade sendo distorcida. Será que tinha chegado a hora de falar, de mostrar toda a verdade? Não apenas a Amanda, mas para todos que estavam no funeral me julgando? Olhei para aqueles documentos e tomei uma decisão, mas não seria de forma impulsiva. Não seria por raiva ou por desejo de vingança. Seria da forma certa, com calma, com estratégia, com a verdade completa sendo revelada no momento certo. Nos dias seguintes ao funeral, tentei processar tudo o que havia acontecido. As palavras de Amanda ecoavam constantemente na minha cabeça. Ele nem gostava de você. Será que era verdade? Será que todos aqueles anos em que achei que estava sendo um bom pai, que estava sacrificando meu próprio conforto pelo bem-estar de Rodrigo, foram na verdade anos de negligência emocional? Será que eu estava tão cego pelo trabalho, tão focado em prover financeiramente, que não percebi que meu filho estava sofrendo? Essas dúvidas me torturavam. Passei noites sem dormir repassando memórias,
tentando encontrar sinais de que Rodrigo realmente se sentia abandonado. E sim, havia sinais. Lembro de uma vez quando ele tinha 16 anos que ele pediu para eu ir ao jogo de futebol da escola dele. Era uma semifinal importante de algum campeonato estudantil. Pai, você vai estar lá? Ele perguntou com aquele tom esperançoso. Claro, filho, respondi. Não vou perder. Mas na véspera do jogo surgiu uma oportunidade de fazer horas extras na obra. Era um domingo, pagavam dobrado. Eu precisava daquele dinheiro. Estávamos atrasados com o condomínio e eu não queria que cortassem nossos serviços. Então liguei para Rodrigo e expliquei. Filho, desculpa, mas surgiu um trabalho importante. Não vou conseguir ir ao jogo. Do outro lado da linha, houve um silêncio. Depois, a voz de Rodrigo tentando soar casual. Tudo bem, pai, não tem problema. Mas tinha problema. Eu sabia que tinha. Podia sentir na voz dele. Mas convenci a mim mesmo de que ele entendia, que era maduro o suficiente para compreender que eu estava trabalhando por nós, que um dia ele veria que tudo o que fiz foi por ele. Será que ele viu? Ou será que aquele foi apenas mais um entre dezenas de momentos em que meu filho se sentiu preterido? Mais uma vez que ele percebeu que o trabalho vinha antes dele? Comecei a questionar cada decisão que tomei como pai. Cada vez que escolhi mais um turno de trabalho, em vez de estar presente. Cada evento escolar que perdi. Cada conversa que não tivemos porque eu estava cansado demais. Mas havia outro lado dessa história. Um lado que Amanda não conhecia. Um lado que eu tinha provas concretas para demonstrar. Porque sim, eu trabalhei muito. Sim, muitas vezes estava cansado demais para conversas longas. Sim, perdi eventos importantes. Mas tudo tinha um propósito. Tudo era parte de um plano maior. Um plano que eu estava prestes a revelar. No quarto dia após o funeral, recebi uma ligação de Amanda. Foi inesperado. Desde aquele dia terrível na funerária não tínhamos falado. Atendi com cautela. Alô? Renato, sou eu. Sua voz estava diferente. Não tão agressiva quanto no funeral, mas ainda distante. Oi, Amanda. Silêncio constrangedor. Olha, eu estou ligando porque tem algumas coisas de Rodrigo aqui que acho que você deve querer. Fotos antigas, alguns troféus de futebol da época de escola. Pensei que você gostaria de ficar com elas. Sim, gostaria muito. Você pode passar aqui amanhã para buscar? Hesitei. A ideia de voltar àquela casa, de encarar Amanda novamente, era desconfortável. Mas aquelas eram memórias do meu filho. Claro que eu queria. Que horas seria bom? De manhã, umas 10 horas? Está bem, estarei aí. Ela ia desligar quando falei. Amanda? Sim, eu sinto muito por tudo. Se eu falhei com Rodrigo, se ele realmente se sentiu abandonado, eu preciso que você saiba que nunca foi intencional. Eu amava meu filho mais que tudo. Outro silêncio. Depois, eu sei que você amava Renato. Só não amava da forma que ele precisava. E desligou. Aquela frase ficou ressoando. Amar, mas não da forma que ele precisava. Será que isso era possível? Será que todo o meu sacrifício, todo o meu esforço, todo o meu trabalho incansável foram na verdade uma forma equivocada de amor? No dia seguinte, dirigi até a casa de Rodrigo e Amanda. Era uma casa bonita em um condomínio de classe média na zona sul da cidade. Rodrigo tinha conseguido comprar aquele lugar com um financiamento 2 anos antes de morrer. Lembro que fiquei orgulhoso quando ele me ligou animado para contar que tinha sido aprovado no crédito. Pai, consegui! Vou ter minha própria casa! A alegria na voz dele me fez sentir que tudo havia valido a pena. Toquei a campainha. Amanda abriu a porta. Ela parecia cansada. Olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, roupas largas. Oi, ela disse sem muito entusiasmo. Oi, trouxe umas caixas no carro, caso seja muita coisa. Não é tanto assim. Entra. Entrei na casa e fui imediatamente inundado por memórias. A última vez que estive ali foi no aniversário de Rodrigo. Aquela visita desconfortável com o bolo. Mas antes disso, eu tinha estado algumas vezes. Sempre visitas curtas. Sempre com Amanda me fazendo sentir como um intruso. As coisas estão ali. Amanda apontou para 2 caixas de papelão em cima da mesa da sala. Separei o que achei que você ia querer. Aproximei-me das caixas.
Dentro havia álbuns de fotos, alguns troféus de torneios de futebol amador que Rodrigo jogava quando era adolescente, algumas roupas de bebê que eu nem sabia que ele tinha guardado e vários envelopes. Posso olhar? Claro. Peguei um dos álbuns. Eram fotos antigas de quando Rodrigo era criança. Rodrigo com uns 4 anos, sorrindo com um sorvete nas mãos. Rodrigo aos 7, fantasiado de super-herói no carnaval. Rodrigo aos 10, com a mãe, Cláudia, os dois abraçados no parque. Meu coração apertou. Cláudia. Ela fazia tanta falta. Se ela estivesse viva, teria sido diferente? Teria sido ela a ponte emocional entre mim e Rodrigo? Será que foi a falta dela que criou aquela distância que aparentemente meu filho sentia? Continuei folheando. Havia várias fotos minhas também, eu com o Rodrigo pequeno no colo, eu empurrando ele no balanço, eu ensinando ele a andar de bicicleta. Olhando aquelas fotos era impossível não ver o amor. Estava ali, registrado em imagens. O carinho no olhar, os sorrisos genuínos, a conexão. Quando foi que aquilo se perdeu? Ele guardou isso tudo, comentei. Amanda estava encostada na parede de braços cruzados. Guardou. Se ele me via como um pai ausente, por que guardaria essas fotos? Ela suspirou. Renato, as coisas não são tão simples assim. Você pode ter sido presente quando ele era criança e ter se ausentado depois. As pessoas mudam, circunstâncias mudam. Ela tinha razão. Depois que Cláudia morreu, tudo mudou. A necessidade de trabalhar mais para compensar a perda de uma renda. A depressão que me consumiu durante meses. A dificuldade em expressar emoções porque eu mesmo estava destroçado por dentro. Você sabe que Cláudia morreu quando Rodrigo tinha 15. Comecei a explicar. Sei. Aquilo me destruiu, Amanda. Eu não sabia como lidar com a dor e ainda ser forte para meu filho. Então fiz a única coisa que sabia fazer. Trabalhei. Trabalhei até o esgotamento porque era a única forma que eu tinha de sentir que ainda estava fazendo algo útil, que ainda estava cumprindo meu papel de pai. Amanda me olhou com uma expressão difícil de decifrar. Havia ali um pouco de compreensão misturada com resistência. Mas Rodrigo também estava sofrendo. Ela disse suavemente. Ele tinha 15 anos e acabou de perder a mãe. E você se fechou. Eu sei que me fechei. Eu sei que falhei nisso. Mas eu estava tentando sobreviver, Amanda. Estava tentando manter tudo funcionando, pagar as contas, manter a casa, garantir que Rodrigo pudesse continuar na escola, pudesse ter terapia, pudesse ter o que precisasse. Ele não precisava de terapia, Renato. Ou pelo menos não só dela. Ele precisava de você. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Eu queria estar mais presente. Mas eu tinha 3 empregos. Não havia tempo. Sempre há tempo para o que é prioridade. E ali estava a acusação novamente, sugerindo que Rodrigo não era minha prioridade. Ele era minha prioridade. Respondi com a voz mais firme. Cada hora extra, cada turno adicional, cada final de semana trabalhando, tudo era por ele. Amanda balançou a cabeça. Mas ele não queria seu dinheiro, Renato. Ele queria você. Fiquei em silêncio. Porque ela estava certa e estava errada ao mesmo tempo. Rodrigo precisava de ambos. Precisava de sustento material e emocional. E eu falhei em equilibrar os dois. Olha, Amanda continuou. Não estou dizendo isso para te machucar. Estou dizendo porque é importante que você entenda. Rodrigo não era um filho ingrato. Ele sabia que você trabalhou duro. Mas ele também carregou muita dor por se sentir sozinho. Principalmente depois que a mãe dele morreu. Peguei um dos envelopes da caixa. Dentro havia cartas antigas. Reconheci a letra de Rodrigo. Posso ler? Amanda hesitou. Acho que são cartas que ele escreveu, mas nunca enviou. Encontrei em uma gaveta dele. Abri a primeira carta. Era datada de 10 anos atrás, quando Rodrigo tinha 22 anos. Pai, hoje me formei no curso técnico. Você não estava lá porque estava trabalhando como sempre. Entendo. Eu realmente entendo que você precisa trabalhar. Mas uma parte de mim desejava tanto que você estivesse ali. Vi todos os outros formandos com suas famílias tirando fotos, comemorando, e eu estava sozinho. Tirei uma selfie com o diploma e fingi que estava tudo bem, mas não estava. Sinto sua falta, pai. Sinto falta de quando éramos mais próximos, antes da mãe morrer.
Às vezes parece que perdi os dois naquele dia. Minhas mãos tremiam segurando aquele papel. Lágrimas começaram a cair sem que eu pudesse controlar. Rodrigo tinha escrito aquilo. Tinha sentido aquilo, e eu não fazia ideia. Eu não sabia, sussurrei. Ele nunca me contou que se sentia assim. Porque ele não queria te magoar, Amanda disse. Porque ele te amava e sabia que você estava fazendo o melhor que podia. Peguei outra carta. Esta era mais recente, de 3 anos atrás. Pai, conheci uma garota. O nome dela é Amanda. Acho que estou apaixonado. Queria tanto te contar pessoalmente, sentar com você, tomar uma cerveja e falar sobre ela. Mas sempre que te ligo, você está ocupado ou cansado. Então escrevo aqui, nessas cartas que você nunca vai ler. Talvez um dia eu tenha coragem de te mostrar todas elas. Talvez um dia a gente consiga conversar de verdade. Mais uma carta. Pai, vou casar com Amanda. Queria que você fosse meu padrinho, que estivesse ao meu lado no altar. Mas tenho medo de pedir porque você provavelmente vai dizer que está ocupado. Então vou pedir ao meu chefe do trabalho, que é quase como um pai para mim. Desculpa, isso soou mal. Você é meu pai. Mas ele está presente de uma forma que você não consegue estar. Cada carta era uma facada no coração. Cada palavra revelava um lado de Rodrigo que eu nunca conheci. Um lado que se sentia sozinho, que ansiava por conexão, que escrevia cartas nunca enviadas porque não encontrava espaço na minha vida para essas conversas. Amanda, minha voz saiu embargada. Por que você está me mostrando isso? Por que quer que eu sofra mais? Ela se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Não é para te fazer sofrer, Renato. É para que você entenda. Rodrigo te amava. Ele realmente te amava. Mas também carregava essa tristeza. E eu achei que você tinha o direito de saber a verdade completa. Não apenas a versão raivosa que eu te dei no funeral. Então por que disse aquelas coisas? Por que me humilhou na frente de todos? Amanda retirou a mão e voltou a se encostar na parede. Porque eu estava com raiva. Com raiva do mundo por ter tirado meu marido de mim. Com raiva de Deus. Com raiva de você por não ter sido o pai que Rodrigo merecia. E sim, eu disse coisas duras, talvez injustas, mas havia verdade nelas também. Sequei as lágrimas e respirei fundo. Era hora. Era hora de contar a minha versão da história. A versão que Amanda desconhecia completamente. Amanda, tem coisas que você não sabe. Coisas que Rodrigo provavelmente também não sabia completamente. E acho que está na hora de eu te contar. Ela me olhou curiosa. Que coisas? Você disse no funeral que Rodrigo construiu a vida dele sozinho. Que ele é um homem feito por si mesmo. E em certo sentido, isso é verdade. Rodrigo era trabalhador, dedicado, responsável. Mas ele não fez tudo sozinho, Amanda. Ele teve ajuda. Muita ajuda. E essa ajuda veio de mim. Renato, eu sei que você sustentou ele até ele sair de casa. Isso é normal. Pais fazem isso. Não é sobre isso. É sobre muito mais. Sentei-me no sofá e fiz sinal para ela se sentar também. Relutante, ela sentou. Quando Cláudia morreu, ela não deixou nada. Não tinha seguro de vida, não tinha poupança. Ela era professora municipal e o salário mal pagava as contas básicas dela. Tudo que tínhamos era o que eu conseguia ganhar trabalhando. Amanda assentiu, ouvindo. Naquela época eu ganhava razoavelmente bem na construção civil. Não era rico, mas não passávamos necessidades. Porém, eu sabia que com apenas uma renda, as coisas iam ficar apertadas. Principalmente porque Rodrigo estava para entrar no curso técnico, e cursos custam dinheiro. Então você trabalhou mais, Amanda disse. Sim. Mas não foi só isso. Eu fiz escolhas, Amanda. Escolhas deliberadas e conscientes. Escolhas de abrir mão de conforto, de luxo, de qualquer coisa supérflua, para garantir não apenas o presente de Rodrigo, mas o futuro dele. Como assim? Olhei para ela diretamente nos olhos. Você sabe quanto custa um curso técnico bom? Na época a mensalidade era de R$ 500. Durante 2 anos. R$ 12.000 no total. De onde você acha que saiu esse dinheiro? Do seu trabalho, imagino. Sim, mas teve mais. Você sabe que Rodrigo não pegou empréstimo estudantil, não precisou trabalhar durante o curso para se sustentar.
Pode se dedicar integralmente aos estudos? Sei. Isso foi porque eu cobri todas as despesas dele. Mensalidade, material didático, transporte, alimentação, tudo. Durante 2 anos eu trabalhei em 3 empregos para garantir que meu filho pudesse estudar sem preocupações. Amanda continuava ouvindo, mas não parecia impressionada. Renato, novamente. Isso é o que pais fazem. Não faz de você um herói. Não estou tentando ser herói. Estou tentando explicar as escolhas que fiz. Porque enquanto eu trabalhava nesses 3 empregos, enquanto me matava de trabalhar, eu também estava guardando dinheiro. Guardando para quê? Para o futuro de Rodrigo. Para quando ele precisasse de verdade. Levantei-me e peguei minha mochila que tinha deixado perto da porta. Tirei de dentro uma pasta de documentos. Amanda, posso te mostrar uma coisa? Ela pareceu hesitante, mas concordou. O que é isso? É a verdade que você não conhece. A verdade que Rodrigo talvez não conhecesse completamente também. Abri a pasta e tirei o primeiro documento. Era um extrato bancário. Este é o extrato de uma conta poupança que abri quando Rodrigo tinha 17 anos, logo depois que Cláudia morreu. Entreguei o papel para ela. Amanda olhou franzindo a testa. São só números. São depósitos mensais. Todo mês durante 15 anos depositei dinheiro nessa conta. No início eram valores pequenos, 200, 300 reais. Depois, conforme consegui melhores trabalhos, fui aumentando. 500, 1.000, às vezes 1.500 por mês. Os olhos de Amanda se arregalaram. 15 anos? 15 anos, sem falhar um único mês. Mesmo nos meses mais difíceis, mesmo quando mal tinha dinheiro para comer direito, eu depositava alguma coisa nessa conta. Por quê? Porque eu tinha um plano, Amanda. Tinha um objetivo. Essa conta não era para mim. Era para Rodrigo. Para quando ele casasse, para quando quisesse comprar uma casa, para quando quisesse abrir um negócio, para emergências. Era o fundo de segurança dele. Rodrigo sabia disso? Não completamente. Ele sabia que eu guardava algum dinheiro, mas não sabia quanto. Eu nunca quis que ele se acomodasse, que achasse que tinha dinheiro garantido. Queria que ele trabalhasse, que valorizasse cada conquista. Mas também queria garantir que se ele precisasse, teria suporte. Amanda olhava para o extrato com atenção agora. Quanto tem nessa conta? No último extrato, antes de Rodrigo morrer, tinha 83 mil reais. Ela quase deixou o papel cair. 83 mil? 83.400 para ser exato. 15 anos de depósitos mensais, mais os rendimentos. Não é uma fortuna, mas é uma quantia considerável. Renato, isso é muito dinheiro. É o resultado de 15 anos vivendo de forma extremamente simples. Você já esteve no meu apartamento? Não. É pequeno. 2 cômodos mal mobiliados. Eu pago 800 reais de aluguel. Dirijo um carro com 15 anos de uso que comprei por 6 mil reais. Minhas roupas são básicas, compro em lojas de departamento em promoção. Não tenho televisão por assinatura, não vou a restaurantes, não viajo, não tenho hobbies caros. Cada real que sobrava, eu guardava. Amanda estava sem palavras. E tem mais. Continuei tirando outro documento da pasta. Este é o comprovante de depósito que fiz na conta de Rodrigo há 3 anos. Mostrei o papel. Era um depósito de 45 mil reais. Espera, Amanda disse confusa. Você depositou 45 mil reais na conta do Rodrigo? Sim. Quando ele me disse que queria comprar uma casa, que tinha achado um imóvel perfeito, mas estava com dificuldade para juntar a entrada do financiamento. Mas Rodrigo me disse que tinha juntado aquele dinheiro trabalhando. Ele juntou parte, cerca de 15 mil. Os outros 45 vieram de mim. Eu transferi para a conta dele e pedi que não comentasse com ninguém. Não porque eu estava escondendo, mas porque não queria que isso mudasse o mérito dele. Queria que ele sentisse que tinha conquistado a casa com seu próprio esforço. Amanda estava pálida. Renato, você está me dizendo que financiou a entrada da nossa casa? 75% dela, sim. Mas por quê? Por que você faria isso vivendo do jeito que vive, em um apartamento pequeno, sem conforto? Porque ver meu filho feliz, ver ele conquistando seus objetivos, era mais importante para mim do que qualquer conforto pessoal.
Eu não precisava de um apartamento grande, não precisava de carro novo, não precisava de luxo. Eu precisava saber que Rodrigo estava bem. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amanda. Ele nunca me contou, porque eu pedi para não contar, e porque Rodrigo provavelmente queria que você o visse como um homem capaz de prover, de cuidar da família. O ego masculino sabe como é. Mas você se sacrificou tanto. Não foi sacrifício, Amanda. Foi escolha. Foi amor. Pode ter sido amor expresso de forma que Rodrigo não reconheceu completamente. Pode ter faltado o componente emocional, a presença física, as conversas profundas. Eu falhei nisso. Não nego. Mas dizer que ele fez tudo sozinho, que eu não estava lá, que eu era um pai ausente que não dava suporte, isso não é verdade. Eu estava lá. Só não da forma que ele precisava. Amanda largou os papéis na mesa e cobriu o rosto com as mãos, chorando. Eu falei tanta coisa horrível sobre você. No funeral, na frente de todo mundo. Pintei você como um pai negligente. Você não sabia da história completa. Mas eu assumi. Eu acreditei na versão de Rodrigo sem questionar, sem procurar entender o outro lado. Rodrigo não estava mentindo, Amanda. A dor dele era real. O sentimento de abandono emocional que ele carregava era verdadeiro. Ele não estava inventando. Ele realmente se sentiu sozinho durante muitos anos. E isso é culpa minha. Eu poderia ter trabalhado menos, ter estado mais presente emocionalmente, ter feito o esforço de criar conexão mesmo estando exausto. Eu falhei nisso. Mas você estava tentando ajudá-lo. Estava. Do único jeito que eu sabia. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe criou a mim e meus 2 irmãos sozinha, trabalhando como faxineira. Passamos fome várias vezes. Usei roupas rasgadas. Estudei em escola pública sucateada. Nunca tive nada. Quando cresci, jurei que meu filho nunca passaria por isso. Que ele teria oportunidades, educação, segurança. E eu consegui dar isso para ele. Mas no processo repeti o mesmo padrão da minha mãe. Trabalhar tanto que mal sobrava tempo para a conexão emocional. Amanda respirou fundo, tentando se recompor. Renato, eu te devo um pedido de desculpas enorme. Não me deve nada. Devo sim. Eu te humilhei publicamente baseada em informações incompletas. Falei coisas terríveis. Você estava de luto. Estava com raiva. Estava processando a perda do seu marido. As pessoas dizem coisas que não deveriam quando estão nesse estado. Mas isso não justifica. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ela olhando para os documentos espalhados na mesa, eu olhando para as caixas com as memórias de Rodrigo. Tem mais uma coisa que você precisa saber, falei. Amanda levantou os olhos. O quê? A conta poupança que eu mostrei com os 83 mil. Sim, o beneficiário dessa conta sempre foi Rodrigo. E agora que ele faleceu por determinação legal, o beneficiário passa a ser o cônjuge sobrevivente. Amanda levou alguns segundos para processar. Você está dizendo que esse dinheiro é seu agora, Amanda? R$ 83.400. Está disponível para você fazer o que precisar. Pagar o financiamento da casa, cobrir despesas, recomeçar a vida. O que você decidir. Renato, não. Esse dinheiro é seu. Você trabalhou 15 anos para juntar isso. Trabalhei pensando no futuro do meu filho. E o futuro dele incluía você. Vocês eram casados. Essa era a vida que ele escolheu construir. Então o dinheiro é seu por direito. Eu não posso aceitar. Não depois de tudo que eu disse, de como te tratei. Você pode e vai aceitar. Porque é o certo. E porque é o que Rodrigo teria querido. Amanda voltou a chorar, mas agora era um choro diferente. Não era raiva ou frustração. Era alívio misturado com culpa. Tem mais uma coisa, continuei, tirando outro documento da pasta. Rodrigo tinha um seguro de vida através da empresa onde trabalhava. Você sabe disso? Sei, R$ 50 mil. Já estou no processo de receber. E você sabe quem é o beneficiário desse seguro? Eu imagino, sou a esposa. Não exatamente, mostrei o documento. Era a apólice do seguro. Quando Rodrigo começou a trabalhar na empresa há 8 anos, eu o aconselhei a fazer um seguro de vida. Disse que era importante para proteger as pessoas que ele amava.
Na época, ele era solteiro, então colocou meu nome como beneficiário. Mas depois ele se casou. Ele deveria ter mudado. Deveria, mas nunca mudou. Não sei se foi esquecimento ou se foi intencional. O fato é que, tecnicamente, eu sou o beneficiário de R$ 50 mil do seguro de vida do Rodrigo. O rosto de Amanda ficou ainda mais pálido. R$ 50 mil. R$ 50 mil que legalmente são meus, mas que eu não vou aceitar. Como assim? Vou entrar em contato com a seguradora e solicitar que o pagamento seja redirecionado para você. Você era a esposa dele. Você está reconstruindo sua vida sozinha agora. Você precisa desse dinheiro muito mais do que eu. Renato, não. Você tem direito legal a esse dinheiro. Direito legal não significa que é moralmente correto. Rodrigo se casou com você. Fez votos de cuidar de você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele não está mais aqui para cumprir esses votos, mas o dinheiro dele pode ajudar a proteger você. Mas são R$ 50 mil. E você vai precisar. Tem um financiamento para pagar, tem despesas, tem uma vida inteira pela frente. Eu tenho meu trabalho, tenho minha aposentadoria que começa em alguns anos, tenho poucas despesas, posso viver com o que tenho. Amanda se levantou e caminhou até a janela, de costas para mim. Ficou ali parada, olhando para fora, com os ombros tremendo de choro silencioso. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou sem se virar. Depois de tudo que eu fiz, de como te tratei, de como te humilhei, por que está sendo tão generoso comigo? Porque é o certo. E porque você foi importante para meu filho. Rodrigo te amava, Amanda. Nas cartas que eu li, ele falava de você com tanto carinho, com tanta admiração. Você fez ele feliz nos últimos anos de vida dele, e por isso eu sou grato a você. Ela se virou, o rosto completamente molhado de lágrimas. Eu não mereço nada disso. Não é sobre merecer. É sobre fazer o que Rodrigo teria querido que eu fizesse. Amanda voltou a se sentar, desta vez mais perto de mim. Renato, eu preciso te contar algo. Algo que está me corroendo por dentro desde o funeral. O que é? Ela respirou fundo, como quem está prestes a confessar um grande segredo. As coisas que eu disse no funeral, sobre Rodrigo não gostar de você, sobre ele ter crescido se sentindo abandonado, não eram completamente verdadeiras. Ou melhor, eram meias-verdades distorcidas. Como assim? Rodrigo realmente tinha mágoas sobre a infância, sobre sentir que você estava sempre ausente. Isso é verdade. Mas ele também falava sobre o quanto te admirava, sobre como você era trabalhador, sobre como nunca o deixou passar necessidades. Ele tinha sentimentos conflitantes sobre você. Então, por que você pintou apenas o lado negativo? Amanda baixou os olhos envergonhada. Porque nos últimos meses antes de morrer, Rodrigo e eu estávamos tendo problemas no casamento. Isso me surpreendeu. Problemas? Sim, problemas financeiros principalmente. O financiamento da casa estava pesado. Eu tinha perdido algumas vendas importantes no meu trabalho como consultora de beleza. Estávamos acumulando dívidas no cartão de crédito. E eu pressionava Rodrigo constantemente, dizendo que ele precisava ganhar mais, trabalhar mais, conseguir uma promoção. E como isso se relaciona comigo? Rodrigo começou a falar que queria pedir ajuda para você. Dizia que sabia que você tinha algum dinheiro guardado, que você sempre viveu de forma simples e provavelmente tinha uma reserva. E eu proibi. Disse que ele era um homem adulto, que não podia depender do pai, que seria humilhante pedir dinheiro para você. Por que faria isso? Por orgulho, por querer manter as aparências de que estávamos bem, e porque, sinceramente, eu tinha preconceito contra você. Via você como um homem pobre, sem instrução, que tinha feito o mínimo pelo filho. Não entendia por que Rodrigo falava de você com esse misto de mágoa e respeito. E quando Rodrigo morreu, toda aquela raiva que eu sentia da situação financeira, da pressão que eu coloquei nele, da culpa por ter sido uma esposa difícil nos últimos meses, tudo isso eu joguei em você. Coloquei a culpa em você por tudo. Convenci a mim mesma de que se você tivesse sido um pai melhor, Rodrigo seria uma pessoa mais bem-sucedida financeiramente, e a gente não estaria passando por problemas. Isso não faz sentido.
Eu sei que não faz, mas era a narrativa que eu precisava acreditar para não encarar minha própria culpa, para não admitir que eu fui parte do problema no casamento. Amanda, problemas financeiros são comuns. Não significam que você foi uma esposa ruim, mas eu fui dura com ele. Muito dura. Especialmente nos últimos 2 meses antes do acidente. E a última conversa que tivemos, no dia em que ele morreu, ela parou, engolindo em seco. Foi uma briga. Brigamos por causa de dinheiro de novo. Ele saiu de casa chateado. E algumas horas depois, recebi a ligação do hospital dizendo que ele tinha se acidentado. As peças começavam a se encaixar. A raiva de Amanda não era realmente sobre mim. Era sobre ela mesma. Você se culpa pelo acidente. Não diretamente. Não estou dizendo que a briga causou o acidente, mas eu mandei ele sair de casa irritado, emocionalmente abalado, e ele morreu naquela noite. E a última memória que tenho dele é uma discussão sobre dinheiro. Amanda, você não pode carregar essa culpa. Acidentes acontecem. Não foi culpa sua. Mas eu poderia ter sido mais gentil, mais compreensiva. Poderia ter aceitado quando ele sugeriu pedir sua ajuda. Mas meu orgulho não deixou. Ficamos em silêncio por um longo momento. Eu processando essa nova informação, ela mergulhada em sua própria culpa e tristeza. Então, no funeral, comecei devagar. Quando você disse aquelas coisas sobre mim, eu estava projetando, colocando em você toda a culpa que eu sentia, convencendo a mim mesma e aos outros de que você era o vilão da história, para eu não ter que encarar que eu também falhei. Todos falhamos de alguma forma, Amanda. Eu falhei em estar presente emocionalmente. Você falhou em ser mais gentil nos últimos meses. Rodrigo provavelmente também teve suas falhas. Somos humanos, pessoas imperfeitas tentando fazer o melhor possível. Mas as coisas que eu disse foram muito além. Eu te ataquei publicamente, te humilhei na frente de parentes, amigos, colegas. Pintei você como um monstro. E agora você está me contando a verdade. Está sendo honesta. Isso conta para algo. Amanda limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. O que eu posso fazer para consertar isso? Como eu posso desfazer o estrago que causei à sua reputação? Pensei por um momento. Você não precisa desfazer nada. As pessoas vão falar, vão julgar, independente do que você disser agora. E, sinceramente, não me importo com a opinião da maioria delas. Mas você se importa com a verdade sendo conhecida. Me importo, mas não da forma que você imagina. Não quero limpar meu nome por orgulho ou vaidade. Quero que a história completa seja conhecida por uma razão diferente. Qual? Para que as pessoas entendam que relacionamentos entre pais e filhos são complexos. Que não existe certo e errado absoluto. Que você pode amar alguém profundamente e ainda assim magoar essa pessoa. Que sacrifício financeiro não substitui presença emocional, mas também tem seu valor e importância. Que famílias são complicadas e todos carregamos mágoas e gratidões simultaneamente. Amanda assentiu lentamente. Você é mais sábio do que eu imaginava. Sou só um homem velho que cometeu muitos erros e teve tempo de refletir sobre eles. Ela se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 copos de água. Ofereceu um para mim. Renato, tem uma coisa que eu gostaria de fazer se você topar. O quê? Gostaria de fazer um almoço aqui, com alguns dos parentes e amigos próximos que estavam no funeral, e gostaria de contar a eles a verdade. Não para te defender necessariamente, mas para trazer equilíbrio à narrativa, para que conheçam o lado que eu desconhecia. Hesitei. A ideia de estar em uma sala cheia de pessoas que me julgaram não era agradável. Não sei se isso é necessário. É necessário para mim. Preciso consertar o que quebrei. E essas pessoas merecem saber a verdade também. Você não me deve nada, Amanda. Não é sobre dívida. É sobre honestidade. É sobre justiça. Olhei para ela e vi sinceridade genuína nos olhos. Talvez aquele encontro pudesse trazer algum fechamento para ambos. Está bem. Se você acha importante, eu participo. Obrigada. Vou organizar para o próximo domingo. Pode ser? Pode. Passamos mais algum tempo conversando naquela manhã. Amanda me contou mais sobre o relacionamento dela com Rodrigo,
os momentos bons e os desafiadores. Eu compartilhei mais memórias da infância do Rodrigo, histórias que ela nunca tinha ouvido. Pela primeira vez, sentimos que estávamos honrando a memória dele de forma completa. Não apenas os lados que nos convinham, mas a pessoa complexa e real que ele foi. Quando me levantei para ir embora, já passava do meio-dia. Leva as caixas, Amanda disse. São suas memórias com ele. Obrigado, vou guardar com carinho. Na porta ela me abraçou. Foi um abraço apertado, cheio de significado. Desculpa por tudo, Renato. De verdade. Está perdoada. E desculpa pelas minhas falhas também. Todos temos falhas. O importante é reconhecer e tentar fazer melhor. Dirigi de volta para casa com as caixas no banco de trás e o coração mais leve. Aquela conversa tinha sido dolorosa em muitos momentos, mas também libertadora. A verdade, por mais difícil que seja, sempre traz alguma forma de paz. Nos dias seguintes, preparei-me mentalmente para o almoço de domingo. Sabia que não seria fácil enfrentar novamente aquelas pessoas que me julgaram no funeral. Mas também sabia que era um passo necessário, não apenas para limpar meu nome, mas para trazer fechamento emocional para todos os envolvidos. No sábado, Amanda me ligou para confirmar. Consegui reunir cerca de 15 pessoas. Meus pais, alguns tios e primos de Rodrigo do seu lado da família, 2 amigos próximos dele e aqueles colegas de trabalho que estavam no funeral. Está bem. Que horas? 12:00. E Renato, obrigada novamente por topar fazer isso. Não precisa agradecer. No domingo, vesti minha melhor roupa, que honestamente não era grande coisa. Uma calça social meio desbotada e uma camisa de botão que comprei há alguns anos. Olhei-me no espelho e vi um homem de 61 anos, cabelos grisalhos, rugas de expressão marcadas, mãos calejadas de décadas de trabalho braçal. Não era a imagem de sucesso que a sociedade valoriza, mas era a imagem de um homem que trabalhou honestamente a vida toda e fez o melhor que pôde com os recursos que tinha. Cheguei à casa de Rodrigo e Amanda pontualmente ao meio-dia. Vários carros já estavam estacionados na frente. Respirei fundo antes de tocar a campainha. Amanda abriu a porta. Ela parecia nervosa também. Oi, Renato. Entra. A sala estava cheia. Reconheci vários rostos do funeral. Os pais de Amanda, seu Jorge e Dona Miriam, estavam sentados no sofá principal. Alguns primos de Rodrigo que eu não via há anos estavam ali também. As conversas diminuíram quando entrei. Alguns olhares curiosos, outros constrangidos. Pessoal, Amanda chamou a atenção de todos. Obrigada por terem vindo. Sei que pedi para estarem aqui sem explicar exatamente o motivo, mas é importante. Tem coisas que precisam ser ditas, verdades que precisam ser conhecidas. Todos ficaram em silêncio, atentos. No funeral de Rodrigo, eu disse coisas sobre Renato. Coisas duras, acusações sérias. Pintei um retrato dele como um pai negligente, ausente, que não deu suporte ao filho. E vocês todos ouviram. Alguns de vocês provavelmente passaram a me ver dessa forma também. Olhei ao redor. Alguns desviavam o olhar, outros assentiam levemente. Mas eu estava errada. Não completamente errada sobre tudo, mas errada sobre muita coisa. E eu trouxe vocês aqui hoje para que conheçam o resto da história. A parte que eu não sabia, que Rodrigo talvez não soubesse completamente, e que muda a perspectiva de tudo. Dona Miriam interrompeu. Amanda, querida, não entendo. Por que estamos revisitando isso? O que foi dito, foi dito. Porque a injustiça foi cometida, mãe, e precisa ser corrigida. Amanda então me convidou a compartilhar o que tinha me mostrado dias atrás. Falei sobre a conta poupança, sobre os 15 anos de depósitos mensais, sobre os R$ 83 mil guardados para o futuro de Rodrigo. Mostrei documentos, extratos, comprovantes. Vi as expressões de surpresa nos rostos. Falei sobre o depósito de R$ 45 mil para a entrada da casa, sobre como financiei secretamente aquela conquista que todos achavam que Rodrigo tinha alcançado sozinho. Falei sobre o seguro de vida de R$ 50 mil que eu legalmente tinha direito, mas estava repassando para Amanda. Expliquei as escolhas que fiz, de viver de forma simples, de abrir mão de conforto, de trabalhar até a exaustão, tudo pensando no futuro do meu filho. E então falei sobre minhas falhas.
Sobre como me fechei emocionalmente após a morte de Cláudia. Sobre como priorizei trabalho sobre presença. Sobre os eventos que perdi, as conversas que não tivemos, a conexão que deixei se perder. Eu não sou um herói, concluí. Sou um pai imperfeito que fez o melhor que podia com os recursos emocionais e financeiros que tinha. Cometi erros graves. Magoei meu filho de formas que só entendi recentemente. Mas também o amei profundamente, à minha maneira falha e limitada. E acho importante que vocês saibam disso. Não para me absolverem, mas para entenderem que a história é sempre mais complexa do que parece. Silêncio absoluto na sala. Então, seu Jorge, o pai de Amanda, se levantou. Renato, eu te devo um pedido de desculpas. No funeral, depois do que Amanda disse, eu te julguei duramente. Saí dali pensando que você tinha sido um pai terrível. Mas agora, ouvindo o outro lado, entendo que a realidade era muito diferente. Você não precisa se desculpar. Você reagiu às informações que tinha, mas informações incompletas. E isso me ensina uma lição importante sobre não julgar sem conhecer toda a história. Uma das primas de Rodrigo, Juliana, também se manifestou. Tio Renato, eu lembro de quando éramos crianças e Rodrigo falava de você. Ele sempre dizia que você trabalhava muito, que estava sempre cansado, mas também dizia que você fazia tudo por ele. Eu lembro disso. E no funeral, quando Amanda falou aquelas coisas, bateu uma contradição na minha cabeça. Mas eu não quis questionar no momento porque parecia inapropriado. Aprecio você lembrar disso, Juliana. Um dos amigos de Rodrigo do trabalho, Carlos, levantou a mão. Posso falar uma coisa? Claro, Amanda disse. Eu trabalhei com Rodrigo por 6 anos. Éramos próximos. E ele falava do pai dele. Não com frequência, mas falava. E sabe o que ele dizia? Dizia que o pai dele era o homem mais trabalhador que conhecia. Dizia que tudo o que ele sabia sobre responsabilidade, sobre não desistir, sobre fazer sacrifícios pelo bem maior, aprendeu com o pai. Sim, ele também mencionava sentir que faltou conexão emocional, que gostaria de ter sido mais próximo. Mas sempre que falava de você, seu Renato, tinha respeito na voz. Minhas lágrimas começaram a cair. Aquelas palavras significavam mais do que qualquer quantidade de dinheiro. Então, continuou Carlos, quando Amanda falou no funeral que Rodrigo não gostava do pai, aquilo não bateu com o Rodrigo que eu conhecia. Ele tinha mágoas, sim, mas também tinha amor e admiração. Amanda estava chorando também. Vocês estão vendo? É isso que eu precisava que todos soubessem, que a história não era preto e branco, que Rodrigo tinha sentimentos complexos, assim como todos nós temos sobre nossos pais. E que Renato não merecia ser pintado como vilão quando ele se sacrificou tanto. Dona Miriam, que até então estava quieta, finalmente falou. Renato, eu também te julguei mal. E peço desculpas. Meu marido e eu criamos Amanda com muito conforto. Ela nunca passou necessidades, nunca viu a gente lutar financeiramente. Então ela não entende o que significa fazer os sacrifícios que você fez. Mas eu entendo. Eu vim de família pobre. Meus pais trabalharam igual você trabalhou, e eu sei o peso disso. Obrigado, Dona Miriam. E quero te dizer uma coisa. O fato de você estar repassando aquele dinheiro do seguro para Amanda, quando legalmente seria seu, isso fala muito sobre seu caráter. Um homem egoísta não faria isso. Amanda então sugeriu que almoçássemos. Tinha preparado uma feijoada, a comida favorita de Rodrigo. Durante o almoço, a atmosfera foi ficando mais leve. As pessoas começaram a compartilhar memórias de Rodrigo, histórias engraçadas, momentos marcantes. Eu contribuí com algumas histórias da infância dele que arrancaram risadas de todos. Pela primeira vez desde a morte do meu filho, senti que estava realmente celebrando a vida dele, não apenas lamentando a perda. Estava compartilhando a pessoa que ele foi com pessoas que o amavam, em um ambiente de honestidade e afeto. Quando o almoço terminou e as pessoas começaram a se despedir, vários vieram me abraçar individualmente, pedir desculpas pelos julgamentos precipitados, agradecer por eu ter compartilhado minha história. Juliana, a prima de Rodrigo, me deu um abraço especialmente apertado. Tio Renato, posso te fazer um pedido? Claro, minha filha. Não se afaste da família.
Sei que talvez seja tentador depois de tudo que aconteceu, mas você ainda é parte da nossa família. Rodrigo era seu filho. Você é nosso tio, nosso parente. A gente quer você por perto. Não vou me afastar, prometo. Quando todos já tinham ido embora, fiquei mais um pouco conversando com Amanda. Estávamos sentados no quintal pequeno da casa, tomando café. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Melhor. Muito melhor, na verdade. Sinto que um peso foi tirado das minhas costas. Para mim também. Carregar aquela culpa, aquelas mentiras, estava me destruindo por dentro. Você foi corajosa em convocar todo mundo e contar a verdade. Muita gente não teria essa coragem. Eu devia isso a você. E devia isso ao Rodrigo também. Ele merece que a verdade sobre ele seja conhecida, não apenas a versão editada que eu criei. Ficamos em silêncio confortável por alguns minutos, apenas apreciando o som dos pássaros e o vento nas árvores. Amanda, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você realmente vai ficar bem? Financeiramente, emocionalmente, tudo? Financeiramente, com o dinheiro da poupança e do seguro, vou conseguir pagar o financiamento da casa e ter uma reserva boa para recomeçar. Estou pensando em voltar a estudar, fazer uma faculdade. Sempre quis fazer psicologia. Você seria uma ótima psicóloga. Obrigada. E emocionalmente vai levar tempo. Perder Rodrigo foi devastador. Mas estou fazendo terapia. Tenho suporte da minha família e amigos. E agora tenho paz de consciência por ter corrigido o erro que cometi com você. Você pode contar comigo também. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só falar. Obrigada, Renato. Isso significa muito. Outro silêncio. Então Amanda disse algo que me surpreendeu. Sabe, talvez seja estranho dizer isso, mas acho que essa tragédia toda nos ensinou algo importante. O quê? Que nunca é tarde para a verdade. Que relacionamentos podem ser reparados. Que as pessoas são mais complexas do que parecem. E que julgamentos rápidos são quase sempre injustos. São lições valiosas. Só gostaria que não tivessem custado a vida do meu filho. Eu também. Mas já que pagamos esse preço terrível, pelo menos podemos honrar a memória dele vivendo essas lições. Assenti. Ela tinha razão. Fiquei até o final da tarde. Ajudei Amanda a lavar a louça do almoço. Arrumamos juntos a casa. Era estranho aquela nova dinâmica entre nós. De pessoas que se odiavam para pessoas que estavam construindo algo parecido com amizade. Ou pelo menos respeito mútuo. Quando finalmente me despedi e entrei no meu carro velho para voltar para casa, olhei uma última vez para aquela casa que meu dinheiro ajudou a comprar, onde meu filho foi feliz por alguns anos, onde agora minha nora tentaria reconstruir uma vida sem ele, e me senti em paz. Não era a paz de quem resolveu tudo, de quem não tem mais dor ou arrependimento. Era a paz de quem fez o que podia, reconheceu seus erros, disse sua verdade, e pode seguir em frente sabendo que agiu com integridade. Nas semanas seguintes, minha vida voltou a uma rotina. Continuei trabalhando na construção civil, embora em ritmo menor agora. Meu corpo de 61 anos não aguentava mais a carga que aguentava antes. Mas ainda era capaz, ainda era útil. Ainda encontrava propósito no trabalho honesto. Amanda e eu mantivemos contato. Ela me ligava de vez em quando para contar como estava, para pedir algum conselho, ou apenas para conversar. Descobrimos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos. Ambos éramos pessoas que valorizam trabalho duro, honestidade e família. Ela começou a faculdade de psicologia no semestre seguinte. Eu ajudei financeiramente com a primeira mensalidade. Não porque ela precisava, afinal tinha a reserva, mas porque quis. Porque investir na educação de alguém sempre foi algo que me deu satisfação. Ela protestou no início, mas acabou aceitando quando expliquei que era uma forma de honrar a memória de Rodrigo, que também teve sua educação financiada por mim. Em uma tarde de sábado, cerca de 2 meses após o almoço na casa dela, Amanda me ligou. Renato, está ocupado? Nunca ocupado demais para você. O que precisa? Não é que eu precise de algo. É que eu gostaria de te convidar para algo. O que seria? Estou organizando um pequeno memorial para Rodrigo. Vai ser no parque que ele gostava, aquele perto do antigo apartamento de vocês.
Vou plantar uma árvore em memória dele. E gostaria muito que você estivesse lá. Claro que estarei. Que dia? Próximo domingo, 10 da manhã. Estarei lá. No domingo, cheguei ao parque e vi que não era apenas Amanda. Ela tinha convidado cerca de 20 pessoas, incluindo família, amigos, colegas de trabalho de Rodrigo. Até Carlos, o amigo dele que falou no almoço, estava lá. Amanda tinha providenciado uma muda de ipê amarelo, a árvore favorita de Rodrigo. Ela explicou que tinha escolhido aquele local porque era ali que Rodrigo vinha correr toda manhã de sábado. Era um lugar especial para ele. Cada pessoa presente falou um pouco sobre Rodrigo. Compartilharam memórias, agradeceram por tê-lo conhecido, expressaram saudade. Quando chegou minha vez, fiquei de pé ao lado da muda de árvore e olhei para todas aquelas pessoas que amaram meu filho. Rodrigo, comecei, era melhor do que eu merecia como filho. Ele era bondoso onde eu era duro, era paciente onde eu era apressado, era emocionalmente aberto onde eu era fechado. Eu falhei com ele em muitas formas. Não estive presente da maneira que ele precisava. Priorizei trabalho sobre conexão. Confundi provisão financeira com amor pleno. E carrego essas falhas comigo todos os dias. Mas também quero que vocês saibam que eu o amei com cada fibra do meu ser. Cada hora extra que trabalhei, cada sacrifício que fiz, cada real que guardei pensando no futuro dele, era expressão desse amor. Amor imperfeito, amor falho, amor limitado pela minha própria capacidade emocional restrita, mas amor genuíno e profundo. E talvez a maior lição que Rodrigo me ensinou, mesmo depois de partir, é que amor precisa ser expresso de múltiplas formas. Não basta trabalhar para alguém. É preciso estar com essa pessoa. Não basta prover. É preciso conectar. E embora eu tenha aprendido essa lição tarde demais para aplicar com ele, ainda posso aplicá-la daqui para frente com as pessoas que permanecem na minha vida. Então, filho, onde quer que você esteja, saiba que seu pai te ama, sempre amou, e sente sua falta todos os dias. Esta árvore vai crescer aqui, neste parque que você amava, e vai me lembrar de você sempre que eu passar por aqui. Vai lembrar a todos nós da sua presença em nossas vidas. Não consegui continuar. As lágrimas vieram e não tive vergonha delas. Chorei ali, na frente de todos, pela perda do meu filho, pelos erros que cometi, pelo tempo que não voltaria mais. Amanda veio e me abraçou. Várias outras pessoas se juntaram, formando um círculo de abraço coletivo. Plantamos a árvore juntos. Cada pessoa jogou um punhado de terra sobre as raízes. Foi um momento simples, mas profundamente significativo. Depois, ficamos ali no parque, conversando, relembrando, rindo de histórias engraçadas de Rodrigo, chorando pelas tristes. Foi uma celebração verdadeira da vida dele, com todas suas complexidades e nuances. Naquela tarde, enquanto eu dirigia de volta para casa, percebi algo importante. A dor da perda nunca ia embora completamente. Sempre haveria uma parte de mim que sentiria falta do meu filho. Mas junto com a dor, agora havia também paz. Paz por saber que a verdade tinha sido dita. Paz por saber que as pessoas entendiam a história completa. Paz por ter reparado o relacionamento com Amanda. Paz por poder honrar a memória de Rodrigo de forma honesta, reconhecendo tanto suas alegrias quanto suas mágoas. Nos meses que se seguiram, minha vida continuou. Nada de extraordinário aconteceu. Trabalhava, pagava minhas contas, vivia minha vida simples. Mas havia uma diferença. Agora eu estava mais aberto emocionalmente. Fazia questão de ligar para parentes, de estar presente em encontros de família, de não apenas trabalhar, mas também viver. Amanda continuou sua jornada. Estava indo bem na faculdade, fazendo terapia regularmente, reconstruindo sua vida lentamente. Nos tornamos amigos improváveis, unidos pela memória de Rodrigo e pela experiência compartilhada de perda e redenção. Ela me apresentou a um grupo de apoio para pessoas que perderam filhos. No começo, resisti à ideia. Não gostava de falar de sentimentos com estranhos, mas Amanda insistiu, dizendo que me faria bem. Relutante, fui a uma reunião. Era em uma igreja local, toda quarta-feira à noite. Havia cerca de 12 pessoas lá.
Todas que tinham perdido filhos de várias formas: acidentes, doenças, violência. Cada um carregava sua própria dor indescritível. Nas primeiras reuniões, apenas ouvi. As pessoas compartilhavam suas histórias, choravam juntas, ofereciam conforto umas às outras. Era reconfortante de uma forma estranha, saber que não estava sozinho naquela dor. Na quarta reunião, me senti pronto para compartilhar. Contei sobre Rodrigo, sobre o acidente, sobre o funeral, sobre as acusações de Amanda, sobre a revelação da verdade. Contei sobre minhas falhas como pai, sobre o arrependimento que carregava, sobre o amor que nunca soube expressar adequadamente. Uma senhora, Dona Teresa, que havia perdido o filho há 5 anos para um câncer, falou depois de mim: Renato, posso te dizer algo que aprendi nesses anos? Por favor, você nunca vai parar de se questionar, nunca vai parar de pensar e se? E se eu tivesse trabalhado menos? E se eu tivesse estado mais presente? E se eu tivesse dito mais vezes que o amava? Esses e se vão te assombrar para sempre. Isso não é muito reconfortante. Respondi com um meio sorriso triste. Não é para ser. É para ser verdadeiro. Mas aqui vai a parte reconfortante. Você fez o melhor que podia com os recursos que tinha na época. Não sei se fiz. Você fez. Nenhum pai é perfeito. Todos cometemos erros. Alguns trabalharam demais como você. Outros foram superprotetores. Outros foram ausentes de formas diferentes. Mas se você amava seu filho, e pelos seus olhos vejo que amava profundamente, então você fez o melhor que podia dentro das suas limitações. E isso é suficiente? Tem que ser. Porque é tudo que temos. Não podemos voltar no tempo. Só podemos aprender com os erros e tentar ser melhores daqui para frente com as pessoas que ainda estão conosco. Aquelas palavras ressoaram profundamente em mim. Comecei a frequentar o grupo regularmente. Ali eu encontrava um espaço seguro para expressar minha dor sem julgamento, para chorar sem vergonha, para falar sobre Rodrigo sem sentir que estava incomodando alguém. Um dia, cerca de 6 meses após a morte de Rodrigo, estava no supermercado fazendo compras quando encontrei um homem que reconheci do funeral. Era Marcos, um dos colegas de trabalho de Rodrigo. Seu Renato, ele veio em minha direção com um sorriso. Marcos, certo? Isso, como está? Vou levando, e você? Bem, bem. Escuta, eu queria te dizer uma coisa. Depois daquele almoço na casa da Amanda, onde você contou toda a história, fiquei pensando muito. Sobre o quê? Sobre meu próprio pai. Ele também foi um homem trabalhador, assim como você. Passou minha infância inteira trabalhando, pouco presente fisicamente. E eu carregava ressentimento disso. Achava que ele não se importava, que trabalho era mais importante que eu. Mas depois de ouvir sua história, entendi que talvez eu estivesse julgando ele injustamente. Talvez ele também estivesse fazendo sacrifícios que eu não via. Seu pai ainda está vivo? Está. Tem 72 anos. Então você ainda tem tempo, Marcos. Tempo que eu não tive. Tempo para conversar com ele, para entender a perspectiva dele, para construir uma conexão que talvez tenha faltado antes. Os olhos de Marcos ficaram úmidos. Eu liguei para ele semana passada. Primeira vez em meses. Conversamos por 2 horas. E no final eu disse uma coisa que nunca tinha dito antes. O quê? Que eu o amava. E que apreciava tudo que ele fez por mim, mesmo que na época eu não soubesse reconhecer. Como ele reagiu? Chorou. Meu pai, esse homem duro que eu sempre vi como uma rocha emocional, chorou no telefone e disse que me amava também, que sempre me amou, mas nunca soube como expressar. Eu sorri, com lágrimas nos olhos também. Fico feliz por você, Marcos. Feliz que minha história de alguma forma ajudou você a reconectar com seu pai. Ajudou muito, e eu queria que você soubesse disso, que mesmo na tragédia, algo de bom saiu. Você me ensinou a não julgar tão rapidamente, a procurar entender antes de condenar. Nos abraçamos ali mesmo no corredor do supermercado, 2 homens adultos chorando entre prateleiras de comida. Esse encontro me fez perceber algo importante. A história de Rodrigo e minha, por mais dolorosa que fosse, tinha valor. Podia ensinar coisas para outras pessoas,
Podia ajudar outros pais e filhos a não cometerem os mesmos erros que cometemos. Decidi escrever tudo. Não para publicar necessariamente, mas para registrar. Comprei um caderno simples e comecei a escrever à mão, todas as noites antes de dormir. Escrevi sobre Cláudia, sobre como nos conhecemos, sobre o amor que compartilhamos. Escrevi sobre o nascimento de Rodrigo, sobre como me senti segurando meu filho pela primeira vez, sobre os sonhos que tinha para ele. Escrevi sobre a doença de Cláudia, sobre como o câncer lentamente a levou embora, sobre como isso me quebrou. Escrevi sobre as escolhas que fiz depois da morte dela, sobre trabalhar incansavelmente, sobre a conta poupança, sobre os sacrifícios. Escrevi sobre os momentos bons com Rodrigo, as memórias felizes, os raros domingos em que não trabalhava e passávamos tempo juntos. Escrevi sobre o distanciamento, sobre como sentia ele se afastando e não sabia como impedir. Escrevi sobre Amanda, sobre o funeral, sobre as acusações, sobre a dor de ser mal compreendido. E escrevi sobre a reconciliação, sobre a verdade vindo à tona, sobre encontrar paz no meio da dor. Levei 3 meses para terminar de escrever tudo. Quando terminei, tinha um caderno grosso cheio de memórias, reflexões, arrependimentos e lições aprendidas. Mostrei para Amanda. Ela leu tudo em 2 dias e me ligou chorando. Renato, isso é lindo. É triste. É doloroso. Mas é lindo. Você deveria considerar transformar isso em algo maior. Como assim? Não sei. Talvez um livro. Talvez só compartilhar em um grupo de apoio. Mas essa história precisa ser contada. Precisa alcançar outros pais, outros filhos, que estão cometendo os mesmos erros sem perceber. Pensei sobre isso. Não me via como escritor, mas talvez Amanda tivesse razão. Talvez minha história pudesse ajudar alguém. Compartilhei alguns trechos no grupo de apoio. As reações foram poderosas. Várias pessoas se identificaram com diferentes aspectos da história. Alguns pais que trabalharam demais. Alguns filhos que julgaram seus pais precipitadamente. Alguns cônjuges que projetaram culpa nos outros. Uma das facilitadoras do grupo, Patrícia, sugeriu que eu fizesse uma apresentação mais formal sobre o tema: comunicação entre pais e filhos adultos. Aceitei, nervoso mas determinado. Preparei uma fala de cerca de 40 minutos, baseada na minha experiência, nas lições que aprendi, nos erros que cometi. Quando o dia da apresentação chegou, o salão estava cheio. Cerca de 50 pessoas, não apenas do grupo de apoio, mas outros interessados no tema. Falei do coração. Não tinha slides, não tinha recursos visuais sofisticados. Apenas eu, minha história, e a esperança de que pudesse ajudar alguém a evitar a dor que passei. Contei tudo, as partes boas e as ruins, meus sucessos e falhas, a dor e a redenção. Quando terminei, houve um silêncio profundo. Então, aplausos. As pessoas se levantaram. Várias vieram falar comigo depois, agradecer, compartilhar suas próprias histórias. Um homem de cerca de 40 anos me puxou de lado. Seu Renato, meu nome é Felipe. Tenho 2 filhos pequenos, e eu estava caminhando exatamente para o mesmo erro que o senhor cometeu. Trabalho o tempo todo. Chego em casa exausto. Mal tenho tempo para eles. Justificava dizendo que estava construindo um futuro para eles. Mas hoje, ouvindo sua história, percebi que estou construindo um futuro vazio, se eles não me conhecerem de verdade. O que você vai fazer? Vou reduzir meu horário de trabalho. Vou aceitar ganhar um pouco menos para estar mais presente, porque o Senhor me mostrou que dinheiro guardado não substitui tempo perdido. Abracei Felipe com força. Obrigado por ouvir. E obrigado por ter a coragem de mudar antes que seja tarde. Aquela noite dirigi para casa com o coração cheio. Pela primeira vez desde a morte de Rodrigo, senti que havia um propósito maior em tudo aquilo. A dor ainda estava lá, sempre estaria, mas agora tinha significado. Podia transformar minha tragédia pessoal em algo que ajudasse outros a evitarem a mesma dor. Nos meses seguintes, fui convidado a falar em outros grupos de apoio, em igrejas, em centros comunitários. Sempre contava a mesma história, sempre com a mesma mensagem central.
Amor precisa ser expresso de múltiplas formas. 1 ano após a morte de Rodrigo, Amanda me convidou para almoçar. Era um domingo e ela tinha preparado uma feijoada especial. 1 ano, ela disse enquanto comíamos. Parece impossível que já faz 1 ano. E parece impossível que foi só 1 ano. Sinto que envelhi uma década neste período. Você está diferente, Renato. Mais aberto, mais presente emocionalmente. Perder um filho muda a gente. Ou te destrói completamente ou te transforma em alguém melhor. Estou tentando escolher a transformação. Está conseguindo. E eu também estou tentando. A terapia tem ajudado muito. Como está a faculdade? Amo. Psicologia é exatamente o que eu deveria estar fazendo. Estou no 3º semestre agora e cada vez mais apaixonada pelo curso. Rodrigo ficaria orgulhoso. Ficaria, aliás, tenho uma notícia para te dar. Boa ou ruim? Boa, pelo menos eu acho que é boa. Conheci alguém. Isso me pegou de surpresa. Não que fosse inapropriado, afinal já tinha se passado 1 ano. Mas ainda assim me surpreendeu. Sério, conta-me sobre ele. O nome dele é Paulo. É professor de história. Conheci na faculdade. Ele dá aulas no departamento de humanas. É gentil, atencioso, paciente com meu processo de luto. E como você se sente sobre isso? Culpada. No começo me senti muito culpada. Como se estivesse traindo a memória de Rodrigo. Mas minha terapeuta me ajudou a entender que seguir em frente não significa esquecer. Ela está certa. Rodrigo não ia querer que você ficasse sozinha pelo resto da vida, sofrendo eternamente. Foi o que Paulo disse também. Aliás, ele gostaria de te conhecer, se você estiver confortável com isso. Eu adoraria conhecê-lo. Qualquer pessoa que seja importante para você é importante para mim. Obrigada por ser tão compreensivo, Renato. Muitos sogros seriam contra, achariam que é cedo demais, que estou desrespeitando a memória do filho deles. Você honra a memória de Rodrigo vivendo uma vida plena e feliz. Isso é o melhor memorial que você pode dar a ele. Conheci Paulo 2 semanas depois. Ele era realmente um bom homem, claramente apaixonado por Amanda, respeitoso em relação à memória de Rodrigo. Conversamos por horas, e no final da noite, Paulo me disse algo que me tocou. Seu Renato, só quero que saiba que não estou tentando substituir Rodrigo na vida de Amanda. Nunca poderia, mas espero poder ser um companheiro bom para ela, ajudá-la a curar, a reconstruir. Isso é tudo que eu poderia querer para ela, Paulo. Obrigado por cuidar dela. Eles começaram a namorar seriamente. Ver Amanda feliz novamente, vendo ela sorrir de verdade, trouxe uma alegria inesperada para meu coração. Era como se fosse uma pequena vitória contra a tristeza que tinha dominado nossas vidas no último ano. Minha própria vida também estava mudando. Por causa das palestras que estava dando, fui convidado por um centro comunitário local para facilitar um grupo de apoio semanal especificamente para pais enlutados. Aceitei. Todas as quintas-feiras à noite, me reunia com um grupo de 8 a 12 pais que tinham perdido filhos. Compartilhávamos histórias, oferecíamos suporte uns aos outros, chorávamos juntos, às vezes até ríamos juntos. Era trabalho emocional pesado, mas também era incrivelmente gratificante. Estava transformando minha dor em algo útil, em algo que ajudava outros a carregarem suas próprias dores. No 2º aniversário da morte de Rodrigo, fizemos outro memorial no parque. Desta vez, era uma reunião menor, mais íntima. Apenas Amanda, Paulo, alguns parentes próximos e alguns amigos especiais. A árvore que plantamos tinha crescido consideravelmente. Já tinha mais de 2 metros de altura, galhos grossos, folhas verdejantes. Um dia, ela floresceria com lindas flores amarelas. Ele estaria feliz de saber que criamos algo vivo em memória dele. Amanda disse tocando o tronco da árvore. Ele sempre gostou de natureza. Lembro de quando ele era criança, passávamos horas aqui neste parque. Ele adorava subir em árvores, sempre o mais alto possível. Me dava ataques de nervoso. Amanda sorriu. Posso imaginar. Ele me contou que uma vez caiu e quebrou o braço. Sim, tinha 8 anos. Subi atrás dele gritando para descer e quando finalmente desceu, tropeçou e caiu. Passamos a tarde toda no hospital. Ele estava tão bravo não por causa da dor,
mas porque não ia poder jogar futebol por algumas semanas. Paulo se juntou a nós. Vocês dois mantêm a memória dele viva de uma forma bonita, não apenas focando na perda, mas celebrando quem ele foi. É a única forma que encontramos de sobreviver a isso, respondi. E nos ajudou a criar algo bom também, esta amizade entre nós. Amanda concordou. Nunca imaginei que você e eu seríamos amigos, Renato. Depois de tudo o que aconteceu, parecia impossível. Mas aqui estamos, 2 anos depois, parte da vida um do outro. A vida nos surpreende às vezes. Nem sempre da forma que queremos, mas nos surpreende. Passamos a tarde ali, lembrando, conversando, honrando o Rodrigo. Quando o sol começou a se pôr, nos despedimos. Amanda e Paulo foram para um lado, eu para outro. Mas não antes de um abraço longo entre mim e Amanda. Te vejo semana que vem? Ela perguntou. Claro. Vamos almoçar? Perfeito. Eu cozinho. Dirigi para casa naquela tarde sentindo algo que não sentia há muito tempo. Contentamento. Não era felicidade plena. Ainda havia a dor constante da perda, mas era uma espécie de paz, uma aceitação de que a vida continua e que temos que encontrar maneiras de viver com a dor sem deixar que ela nos consuma completamente. Meu trabalho como facilitador de grupo cresceu. Além do grupo de quintas-feiras, fui convidado para facilitar workshops em outras cidades da região. Sempre recusava pagamento, fazendo isso apenas como voluntário. Não precisava do dinheiro. Minha aposentadoria tinha começado e era suficiente para minhas necessidades modestas. E esse trabalho não era sobre dinheiro. Era sobre propósito, sobre transformar trauma em algo útil. Uma das histórias mais impactantes que ouvi no grupo foi de um pai chamado Bernardo. Ele tinha perdido o filho de 25 anos para suicídio 6 meses antes. A culpa que ele carregava era esmagadora. Eu tinha todo o dinheiro do mundo. Bernardo me contou em particular após uma sessão. Dava tudo o que meu filho pedia, carro, roupas de marca, viagens, mas nunca dei atenção. Nunca percebi que ele estava sofrendo, que estava lutando com depressão. Achei que presentes resolviam tudo. Você não sabia, Bernardo. Depressão é silenciosa, esconde-se bem. Mas eu deveria saber. Sou o pai dele. Como não vi os sinais? Porque às vezes não há sinais visíveis. E porque você está fazendo exatamente o que eu fiz. Trabalhando tanto para prover que não sobra energia para perceber as coisas sutis. Você acha que somos parecidos? Acho que todos os pais neste grupo são parecidos de alguma forma. Todos achamos que estávamos fazendo o melhor. E todos descobrimos tarde demais que nosso melhor tinha pontos cegos significativos. Como você lida com a culpa? Não sei se lido, Bernardo. Carrego ela, todos os dias. Mas também tento fazer algo construtivo com ela. Tento usar minhas falhas como lições para outros. Tento impedir que outros pais cometam os mesmos erros. Você acha que é possível perdoar a si mesmo? Pensei profundamente antes de responder. Sinceramente, não sei. Tem dias que acho que sim, que consegui fazer as pazes com minhas falhas. Tem dias que a culpa volta com força total e me destrói novamente. É um processo, não um destino, e acho que vou estar neste processo pelo resto da vida. Bernardo assentiu, lágrimas rolando pelo rosto. Obrigado por ser honesto. Todos ficam dizendo que vai melhorar, que o tempo cura tudo. Mas você é o primeiro que admite que alguns ferimentos nunca curam completamente. O tempo não cura. O tempo só ensina você a viver com o ferimento aberto. Você aprende a funcionar com a dor, a ter dias bons apesar dela, a encontrar momentos de alegria mesmo quando ela está sempre ali no fundo. Mas curar completamente? Não sei se isso existe quando você perde um filho. Essa honestidade brutal parecia ajudar mais as pessoas do que qualquer platitude reconfortante. Elas apreciavam que eu não fingisse ter todas as respostas, que não vendesse uma narrativa de superação perfeita. A verdade crua ressoava mais do que qualquer fantasia de cura completa. 3 anos após a morte de Rodrigo, Amanda me deu uma notícia surpreendente. Ela e Paulo tinham se casado em uma cerimônia pequena e íntima, e estavam esperando um bebê. Renato, eu espero que você não se sinta mal por eu seguir em frente desta forma.
Ela disse nervosa quando me contou. Amanda, estou feliz por você. Genuinamente feliz. Você tem certeza? Porque sei que é estranho. Seu neto seria filho de outro homem. Meu neto será sempre seu filho. Não importa quem seja o pai biológico. E Paulo é um bom homem. A criança terá um ótimo pai. Eu queria te pedir algo. Qualquer coisa. Quando o bebê nascer, você aceitaria ser o avô? Não apenas no sentido biológico, mas realmente estar presente, fazer parte da vida dele ou dela? Lágrimas vieram aos meus olhos. Seria uma honra, Amanda. A maior honra. E Paulo concordou. Ele acha importante que a criança conheça a família de Rodrigo, que saiba sobre o tio que nunca vai conhecer, que tenha essa conexão com o passado. Vocês dois são pessoas especiais. 5 meses depois nasceu uma menina. Deram o nome de Clara. Quando Amanda me ligou do hospital para contar que tinha nascido, larguei tudo e fui imediatamente. Segurei Clara nos braços pela primeira vez e senti algo que não sentia há anos. Esperança pura. Aquele ser pequenino, pesando pouco mais de 3 quilos, representava um novo começo. Não apagava a dor da perda de Rodrigo. Nada poderia fazer isso, mas trazia uma nova dimensão à vida. Uma razão para olhar para frente em vez de apenas para trás. Ela é perfeita, sussurrei, olhando para o rostinho rosado de Clara. E eu prometo que vou ser o avô presente que falhei em ser como pai. Vou estar aqui para cada passo importante, para cada aniversário, para cada conquista. Amanda, deitada na cama do hospital, sorriu cansada. Eu sei que vai. Você mudou muito nestes últimos anos, Renato. Rodrigo ficaria orgulhoso do homem que você se tornou. Eu gostaria de pensar que sim. Nos meses seguintes, cumpri minha promessa. Visitava Clara pelo menos 2 vezes por semana. Lia histórias para ela quando ainda era pequena demais para entender. Trocava fraldas, dava mamadeira. Fazia tudo o que não tinha feito o suficiente quando Rodrigo era bebê. Estava tendo uma segunda chance para fazer certo, e não ia desperdiçá-la. Quando Clara completou 1 ano, fizemos uma festa grande. Amanda insistiu em fazer algo especial, convidar toda a família e amigos. Durante a festa, enquanto eu segurava Clara no colo e ela brincava com meu nariz, Juliana, a prima de Rodrigo, se aproximou. Tio Renato, posso te dizer uma coisa? Claro, minha filha. Ver você com Clara, a forma como é presente e atencioso, completamente dedicado, isso me faz pensar que Rodrigo veria isso e entenderia. Entenderia o quê? Que você sempre o amou. Que você fez o melhor que podia na época com os recursos que tinha. E que se pudesse voltar no tempo, teria feito diferente. Mas como não pode, está fazendo diferente agora. E isso, tio, isso é lindo. Segurei Juliana com um braço, Clara com outro, e chorei lágrimas de gratidão e alívio. 4 anos após a morte de Rodrigo, a árvore que plantamos floriu pela primeira vez. Era uma manhã de domingo quando Amanda me ligou empolgada. Renato, você precisa vir ao parque agora! A árvore do Rodrigo floriu! Fui imediatamente. Quando cheguei, vi Amanda, Paulo e Clara, agora com 1 ano e meio em pé diante da árvore. E lá estavam. Dezenas de flores amarelas brilhantes, lindas, vibrantes, cheias de vida. É sinal, Amanda disse. Sinal de quê? De que a vida continua. De que coisas bonitas ainda crescem, mesmo nascendo da dor. Clara, sem entender o significado emocional do momento, estava apenas fascinada pelas flores amarelas. Bonita! Ela exclamava e apontando. Sim, minha linda, muito bonita, eu disse, pegando ela no colo. Vê essas flores? Elas são especiais. São em memória do seu tio Rodrigo, que morava no céu, mas sempre vai te amar. Clara não entendia as palavras, mas sorriu para mim, e naquele sorriso vi um futuro onde a história de Rodrigo seria contada, onde ele seria lembrado não pela tragédia de sua morte, mas pela vida que viveu, onde as lições aprendidas com sua perda ajudariam a formar uma criança que cresceria, conhecendo a importância de presença, de expressão emocional, de equilíbrio entre provisão e conexão. Alguns meses depois, recebi um convite inesperado. Uma editora pequena, especializada em memórias e histórias reais, tinha ouvido falar das minhas palestras e queria publicar minha história em formato de livro. No início recusei.
Não me via como autor. Não achava que minha história merecesse ser publicada. Mas Amanda me convenceu. Renato, quantas pessoas você já ajudou com suas palestras? Centenas? E quantas mais você poderia ajudar se sua história estivesse em um livro que qualquer pessoa pudesse ler? Mas escrever um livro, você já escreveu. Aquele caderno que me mostrou há anos. Você só precisa expandir, organizar melhor, trabalhar com um editor. Relutante, aceitei. Passei os próximos 6 meses trabalhando no livro. Escrevi sobre tudo. Minha infância pobre, meu casamento com Cláudia, o nascimento de Rodrigo, a morte de Cláudia, as escolhas que fiz, os erros que cometi, a morte de Rodrigo, o funeral terrível, a revelação da verdade, a reconciliação com Amanda e tudo que veio depois. Não embelezei nada. Não tentei me fazer parecer herói. Contei a verdade crua, com todas suas imperfeições e contradições. O livro foi publicado com o título Silêncio e Sacrifício, um pai imperfeito e as lições de uma perda. Não se tornou um best-seller, mas vendeu razoavelmente bem. Mais importante, começou a receber cartas de leitores, pais agradecendo por ajudá-los a ver suas próprias falhas antes que fosse tarde demais. Filhos agradecendo por ajudá-los a entender melhor seus pais distantes. Famílias dizendo que o livro abriu conversas que precisavam acontecer há anos. Uma carta em particular me marcou profundamente. Era de um homem de 35 anos chamado André. Senhor Renato, acabei de terminar seu livro e estou chorando enquanto escrevo isto. Meu pai é exatamente como o senhor foi. Trabalha sem parar, raramente está presente emocionalmente, expressa amor através de provisão financeira. E eu tenho ressentimento dele por isso há anos. Mas seu livro me fez ver o outro lado. Me fez entender que talvez meu pai também esteja fazendo o melhor que pode. Que talvez seus sacrifícios sejam expressão de amor, mesmo que não seja a expressão que eu preciso. Vou ligar para ele hoje. Vou ter uma conversa honesta, não acusatória, mas vulnerável. Vou dizer que sinto falta dele, que quero mais conexão, mas também vou agradecer por tudo que ele fez. Obrigado por me ensinar isso antes de perder meu pai e viver com arrependimento. Chorei lendo aquela carta. Se meu livro pudesse evitar que apenas uma família passasse pela dor que passei, já teria valido todo o sofrimento. Hoje, 5 anos após a morte de Rodrigo, vivo uma vida que nunca imaginei. Trabalho meio período ainda na construção, mais por amor ao ofício do que por necessidade financeira. Facilito 2 grupos de apoio por semana. Dou palestras ocasionais. Escrevo artigos para um blog sobre luto e relacionamentos familiares. E, acima de tudo, sou avô presente na vida de Clara. Ela vai fazer 4 anos em breve e já tem idade para ouvir histórias. Conto para ela sobre o tio Rodrigo, sobre como ele era corajoso, gentil, trabalhador. Mostro fotos dele, leio cartas que ele escreveu, mantenho sua memória viva de forma saudável. Amanda se formou em psicologia e agora trabalha como terapeuta, especializando-se em luto e perda. Ela diz que nossa jornada juntos a inspirou a escolher essa especialização. Paulo é um padrasto maravilhoso para o legado de Rodrigo e um pai excepcional para Clara. Eles formam uma família linda e tenho orgulho de fazer parte dela. A árvore no parque cresce a cada ano, suas flores amarelas surgindo todo outono, lembrando-nos de Rodrigo, da beleza que pode nascer mesmo da dor mais profunda. Se você está ouvindo esta história e se identifica com alguma parte dela, quero te dizer algumas coisas. Se você é um pai que trabalha demais, que expressa amor através de provisão, mas esquece da presença, ainda há tempo. Seus filhos querem você, não apenas seu dinheiro. Façam o esforço de conectar, mesmo que seja difícil, mesmo que você esteja cansado. Porque um dia o tempo acaba, e você não quer viver com os e se que me assombram. Se você é um filho que resente seus pais por serem ausentes, tente entender o contexto deles. Nem sempre a ausência significa falta de amor. Às vezes, significa amor expresso de forma imperfeita, limitada pelos recursos emocionais que a pessoa tem. Tente ter conversas honestas, vulneráveis, antes que seja tarde. E se você está passando por luto,
pela perda de alguém que amava, saiba que a dor nunca desaparece completamente, mas você aprende a viver com ela. Você encontra maneiras de transformar a dor em algo construtivo, em algo que honra a memória da pessoa perdida. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário contando onde você está assistindo este vídeo e compartilhar esta história com alguém que precisa ouvi-la. Porque no final, todos estamos tentando fazer o melhor que podemos, com as ferramentas imperfeitas que temos, no tempo limitado que nos é dado. E às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é contar nossas histórias, em toda a sua verdade imperfeita, para que outros possam aprender com nossos erros e acertos. Porque é assim que transformamos tragédia pessoal em sabedoria coletiva. É assim que encontramos significado na perda. É assim que mantemos vivas as pessoas que amamos, não apenas em memórias estáticas, mas em lições vivas que continuam ajudando outros muito tempo depois que elas partiram. Esta é minha história, imperfeita, dolorosa, mas real. E se ela tocou você de alguma forma, então Rodrigo continua fazendo diferença no mundo, mesmo 5 anos depois de partir. E isso, de alguma forma estranha e bela, traz paz ao coração deste velho pai que falhou tanto, mas que nunca, nunca parou de amar.